Até mesmo, você já falou sobre crianças com depressão, né, com transtorno de ansiedade, né, eh, isso é muito sério para o estudante, né, porque, assim, criança tem que se preocupar com brincar, com, né, e a criança já ter isso na cabeça dela, né, uma tristeza, né, depressão, ansiedade, já se preocupar com coisas, eh, o que aconteceu, pastor? Você poderia contar pra gente alguma uma experiência, algo de uma criança que vocês viram que estava com isso aí? Como é que foi, o tratar, né, como é que foi para aconselhar o pai, a mãe? Na verdade, tudo tem um fio ali, né? Geralmente, uma criança que tem depressão, uma criança que tem transtorno de ansiedade, tem ali uma raiz para aquilo. Não é do nada, né? Às vezes, um luto mal Sim. conduzido, às vezes, a separação de pais. Se você buscar, então você tem que tratar a raiz. Não adianta levá-la para o psicólogo, levar ela para o terapeuta e não entender o que está acontecendo. Então, hoje, até mesmo a questão voltando para o eletrônico, a criança muito voltada para o eletrônico, ela vai se fechando para o mundo aqui fora. Imagino. E quando você vê, o melhor amigo dela é um robô. Mas por quê? Porque alguma coisa ali não está funcionando bem. Será que esses pais conversam com os filhos todos os dias? Será que esses pais dão prioridade em ter aquele almoço em família só com os filhos? Geralmente não. Geralmente são famílias disfuncionais que vai causando isso nas crianças. Famílias onde que o pai trabalha muito e a mãe está preocupada com outra coisa. Alguma coisa não está conduzindo ali, ou sendo bem conduzida ali. E não tem jeito. Algumas questões que a gente acaba detectando, o meu papel é conversar com os pais, com muito cuidado, com muito carinho. Até coisas mais absurdas, como, por exemplo, o abuso. Tem uma sala, um projeto que eu criei chamado Avivalistas, e há alguns anos atrás, e eu lembro que trabalhei numa lição. Avivalistas são crianças que querem viver o sobrenatural de Deus. E aí, as crianças, eu fui trabalhar uma lição chamada Medo. Eu queria mostrar para elas que existe vários tipos de medo. Existe um medo que traz segurança, por exemplo, o medo de mar. Quem tem medo não avança. Então, eu acho um medo até prudente se ter, né? Você não tem. Agora, tem medo que a gente precisa vencer, o medo do escuro. Porque o escuro é a ausência de luz, acendeu a luz, acabou. Então, eu estava trabalhando a questão do medo, de vários tipos de medo com as crianças. E eu falei assim, agora vamos orar. Então, cada um vai escrever um medo que você tem hoje, o medo que você está vivendo hoje. Não coloca seu nome. E aí, cada um vai escrevendo. E eu fui abrindo. Tenho medo de altura. Vamos orar, então, medo de altura. E fui abrindo. E aí, eu abri um que estava escrito assim, tenho medo de ficar com meu avô sozinho. Meu Deus. Aí eu virei e falei assim, medo de ficar com o avô sozinho. Aí, depois que eu acabei de ler todos, eu falei, agora nós vamos levantar. Aí eu botei um louvor, baixei um pouco a luz da sala. E aí eu falei, olha, enquanto a gente estiver orando, eu vou dar um abraço de Jesus em cada um de vocês. E aquela criança que escreveu que tem medo de ficar com o avô sozinho, ela vai, na hora que eu abraçar, ela vai me abraçar e vai dar uns apertos nas minhas costas, tá bom? E todo mundo de olho fechado. De ter feito, a criança me abraçou, no final eu fui conversar com ela, conversei com a mãe, ela estava sendo abusada pelo avô. Meu Deus. Então, e aí eu conversei, Nossa, né? mano. E essa questão, então assim, tem de tudo. Como é que foi pra você ter esse estalo de vamos apagar a luz e... Espírito Santo. Não tem. Caramba. Espírito Santo. Espírito Santo, ele que vai conduzindo. Eu nem sei, ele provavelmente criou essa lição, ele criou essa estratégia, porque ele queria mostrar, ele queria salvar aquela criança daquilo, né? O problema é que o Senhor, ele tá sempre falando. A gente aqui não escuta. Ah, mas o Senhor não fala comigo. Mentira, ele fala contigo todos os dias, você que não tá ouvindo. Então, o Senhor, ele tá sempre atento, querendo mostrar pra gente. Só que às vezes a gente está preocupada com outras coisas. Então, quando você está voltada ali para o Espírito Santo para ouvir, você sente os sinais, né? Eu sou muito antenada com as crianças. Então, assim, eu tenho uma história de vida bem complexa. Então, eu acabo que eu fico muito antenada em tudo. Se eu vejo um sinal, eu já... Então, já é uma característica minha, tá ligada nas crianças e nas dores delas.